Oi, gente, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Na oitava aula, nós vamos falar sobre o puerpério fisiológico. O que é o puerpério? É esse período após o parto. O que é que acontece com o corpo da mulher e também com o concepto, né, a criança, logo em seguida a esse parto? Quais são os cuidados mediatos e imediatos que a gente deve adotar para com essa mulher que está no período de, como popularmente se diz, no resguardo? Então é aquela mulher que está de resguardo, que diz que a mulher não pode sair de casa, não pode se movimentar muito, tem que guardar esse período como se fosse um período de descanso. Então vamos falar tudo sobre o puerpério agora e o mais importante, os cuidados evidenciados nesse período da gestação. Nesse período pós-gestacional. Existe uma diferenciação entre o puerpério fisiológico e o puerpério patológico. No puerpério fisiológico, nós estudamos o que acontece com o corpo da mulher após o parto, num processo normal, ou seja, sem nenhuma patologia, sem nenhum problema de saúde instalado. Já no puerpério patológico, nós vamos estudar as principais doenças que envolvem o ciclo gravídico e puerperal, como por exemplo hemorragia pós-parto, infecção pós-parto, síndromes hipertensivas, problemas de coagulação do sangue, tudo isso a gente vai estudar na parte de puerpério patológico. Mas hoje quero falar para vocês sobre o que normalmente acontece com a mulher logo em seguida essa gravidez dela. Então o puerpério, ele é o período que se inicia após o parto e quando também ocorre a dequitação da placenta, ou seja, quando há a expulsão do concepto, que é o bebê, e logo em seguida há a expulsão da placenta, quando a mulher elimina essa placenta de dentro do útero, porque já houve ali o processo gestacional e agora, no período do puerpério, haverá essa expulsão da placenta. É o período do ciclo gravídico puerperal em que as modificações locais e sistêmicas provocadas pela gravidez e o parto retornam à situação de pré-gravídica. Então, vamos lá. Quando a mulher tem o parto, toda aquela estrutura que foi formada durante a gravidez e durante o desenvolvimento do bebê, com a expulsão do produto da gestação, todos aqueles órgãos, aquelas estruturas e cavidades ginecológicas da mulher irão involuir, ou seja, vão voltar ao que era antes, porque a mulher ela tem essa tendência de involução no puerpério. A barriga que estava crescida vai voltar ao seu tamanho normal, porque o útero não está mais gravídico, não é? Ele já expulsou o bebê e os produtos da concepção. As mamas terão também uma modificação, a gente vai ver mais adiante. Então, tudo isso ocorre no puerpério fisiológico, normalmente falando, quando não há nenhum problema de saúde instalado ali para a gestante. Então, o puerpério ele inicia-se logo após a dequitação e o delivramento da placenta e termina quando a fisiologia materna volta ao estado pré-gravídico. Ou seja, por exemplo, a gente viu na aula de pré-natal que a pressão arterial da gestante normalmente ela é um pouco baixa. 11 por 7, 10 por 6. Valores gestacionais de pressão arterial não são mais que 12 por 8 ou 13 por 9, porque isso já se considera como um risco da mulher desenvolver uma doença hipertensiva. No puerpério, esse valor pressórico ele tende a aumentar um pouquinho, porque a mulher já expulsou o bebê, já houve o parto e os níveis pressóricos também retornam ao normal. O puerpério ele é caracterizado por grande estresse fisiológico, devido à exaustão física que a mulher sofreu no parto e também devido à grande tensão psicológica também sofrida no parto. E com isso o puerpério ele vai refletir essas sobrecargas que a mulher veio a sofrer no período gravídico e no parto. E quais são então as classificações do puerpério de acordo com as alterações físicas? A gente classifica o puerpério em momentos, ou seja, em períodos pós-gravídicos.
O puerpério imediato, ou seja, é aquele logo após a expulsão do feto e da placenta. É o puerpério imediato, que se estende das 2 primeiras horas após o parto. Então, logo em seguida a expulsão do bebê, até as 2 primeiras horas, nós dizemos que é um puerpério imediato. Nesse período tem que ter uma atenção muito grande, uma vigilância muito contínua da equipe de enfermagem como um todo, para evitar problemas do puerpério imediatos, como, por exemplo, hemorragias e infecções pós-parto, que ocorrem mais nesse período do puerpério. Mas sobre as doenças do puerpério a gente vai falar em outra aula. E nós temos o puerpério mediato, que vai da 2ª hora, né, depois do parto, até o 10º dia. Então, até 10 dias, nós dizemos que a mulher está em puerpério mediato. O puerpério tardio é aquele que vai do 11º dia até o 42º dia pós-parto, ou seja, logo após o 11º dia ali, até mais ou menos 1 mês e meio após o parto, é que a gente considera puerpério tardio, que nessa fase também podem aparecer alguns problemas importantes de saúde da mulher, como, por exemplo, os quadros de depressão pós-parto, que a gente vai falar nela também na aula de puerpério patológico. E nós temos o puerpério remoto, que vai a partir do 42º dia. Então vejam que o puerpério ele é um período muito extenso, muito longo, que dependendo ali do contexto e da situação da mulher, pode esse período puerperal se estender até mais de 42 dias, dependendo ali das circunstâncias. E quais são os tipos de mudanças que ocorrem no corpo da mulher no período do puerpério? No puerpério ocorrem mudanças progressivas, como, por exemplo, aumento das mamas. Essas mamas elas já começam a crescer no período gestacional. Quando a mulher está grávida, ela já vai começando ali a secretar alguns hormônios, como a prolactina, que é responsável pela formação de leite, né, nos ductos mamários. E no período do puerpério, essa produção desse hormônio aumenta. E as mamas elas ficam mais túrgidas devido à grande produção de leite para satisfazer as demandas da amamentação do bebê. Então, uma das mudanças ocorridas no período puerperal é o aumento progressivo das mamas. Ao mesmo tempo em que ocorre o aumento progressivo das mamas, poderá ocorrer também a introversão do útero, ou seja, o útero vai diminuindo de tamanho, de volume, à medida que as mamas vão aumentando o seu tamanho e o seu volume. As modificações genitais regressivas são agrupadas sob o título geral de involução. Então, o que eu quero que vocês compreendam aqui nessa parte é que as modificações ginecológicas e obstétricas, ou seja, o tamanho e o volume do útero voltam ao normal. A vulva ela fica menos edemaciada, ou seja, menos inchada, porque no período da gestação e do parto, a vulva, que é essa parte mais externa, né, da genitália feminina, tende a ficar mais edemaciada, hiperemiada. E no puerpério ocorre a inversão dessas questões ginecológicas. A vulva ela fica menos edemaciada, a vagina ela tende a ter um ressecamento, né, porque durante o período gestacional ela fica mais lubrificada. E nas mamas, como eu falei, aumenta de volume, aumenta de tamanho e ocorre a excreção do leite. No puerpério imediato vai haver a secreção do colostro, que é o primeiro leite que a mulher secreta, muito importante em nutrientes e também em anticorpos para a nutrição e a proteção das defesas imunológicas do bebê. Então, o colostro é o primeiro leite secretado ainda no puerpério imediato, devido a essas alterações mamárias também. Outras modificações no período puerperal. O útero. O útero, ele involui para 5 centímetros de comprimento, 12 centímetros de largura e 8 a 10 centímetros de espessura. Então, o útero, ele volta ao tamanho e ao volume pré-gravídico, ou seja, de quando a mulher, antes de estar grávida, ela tinha um volume menor uterino,
no período puerperal, esse útero ele involui, ou seja, ele diminui nessas proporções: 5 centímetros, 12 centímetros e de 8 a 10 centímetros de largura. Essa involução do útero permite à mulher também ter uma diminuição do volume abdominal, o que vai conferir uma melhor digestão no processo digestivo e nutricional da mulher no período do puerpério. Outras modificações do período puerperal: a vagina e a genitália externa e o períneo. Ocorre uma laceração, ou seja, devido ao estresse provocado pelo trabalho de parto, onde houve ali a passagem do bebê, não é, pelo canal vaginal, a gente viu na aula passada. No período puerperal, essa vagina e essa genitália elas tendem a ficar menos edemaciada, porém ocorre uma certa laceração, ou seja, o canal vaginal ali ele fica mais enlarguecido, porque houve a passagem do concepto. É por isso que a gente faz uma diferenciação no exame ginecológico daquelas mulheres que nunca tiveram filho ou que são primigestas, tiveram apenas um filho, daquelas outras mulheres que são multíparas, ou seja, que tiveram vários filhos, porque devido à passagens sucessivas, né, dos outros filhos assim no canal de parto, ocorre essa laceração. Então o canal ele fica mais enlarguecido e mais aberto. O períneo feminino ele retorna ao seu diâmetro normal 30 segundos após o parto. E as alterações visíveis que são observadas são inchaço na vagina e vulva e vermelhidão pelo aumento do fluxo sanguíneo no local. Então veja só, no momento do puerpério imediato, ou seja, nas 2 primeiras horas, né, do nascimento do bebê, a vagina continua edemaciada, continua hiperemiada, ou seja, avermelhada, devido ali à passagem do bebê. Porém, no puerpério mediato, ou seja, aquele que vai até o 11º dia, né, após o parto, essa vagina ela começa a ficar menos edemaciada e mais seca, ou seja, menos lubrificada, porque ela vai retornando à sua característica original. É comum ocorrer também aumento do fluxo sanguíneo vaginal nos primeiros dias pós-parto, que a gente vai chamar de loquiação. Muitas mulheres e também alguns profissionais de saúde confundem o termo loquiação com menstruação. A loquiação não é menstruação. A loquiação é um sangramento retido, né, ali no útero, que vai sendo eliminado aos poucos pelo canal vaginal da mulher, eliminando assim alguns elementos, alguns dejeitos do parto que ficaram dentro do útero. E essa expulsão ocorre em forma de sangramento, que às vezes é discreto e às vezes é mais abundante, que são os lóquios, né? Um sangramento que pode ser de vermelho vivo ou cintilante, ou um vermelho mais escurecido, né? Pisado, que essa loquiação a gente espera-se que ocorra em todas as puérperas nos primeiros dias do puerpério. Nas mamas ocorre a evolução fisiológica. Então veja só, se no canal genital e no útero ocorre a involução, ou seja, a diminuição do tamanho e do volume, nas mamas vai ocorrer a evolução, devido ao crescimento da turgência mamária e também ao aumento da produção de leite. O colostro, como já falei para vocês, é o primeiro leite, e que ele vai durar de 3 a 5 dias após o parto. É um leite rico em gorduras e também em nutrientes e anticorpos para proteger o bebê de infecções neonatais nos primeiros dias de vida dele. Há um aumento de produção de hormônios, como falei para vocês, como estrogênio e progesterona, que na verdade baixam. O estrogênio e a progesterona, eles são hormônios da gravidez, e no puerpério eles vão estar diminuídos ali no sangue materno. Já a prolactina e a ocitocina, eles aumentam, porque prolactina é responsável pela produção de leite e ocitocina é responsável pela manutenção da estabilidade da mulher, né? Para diminuir o volume do útero e também para auxiliar no processo de amamentação. Então, durante o puerpério, estrogênio e progesterona baixam, prolactina e ocitocina aumentam. Vamos falar agora um pouquinho sobre os principais cuidados pós-parto.
Orienta-se a mulher, não é, de parto normal, que ela faça uma deambulação após 6 horas do parto. Se, claro, tiver tudo bem, ela não apresentar nenhum sinal de hemorragia ou de infecção pós-parto, a gente estimula essa deambulação, ela vai poder andar para ativar mais ainda a circulação sanguínea e também para acelerar esse processo de involução do útero. Já se essa mulher foi submetida a uma cesariana, a gente só vai recomendar essa deambulação após 12 horas, porque se ela andar antes disso, corre-se o risco de sofrer hemorragias e também de sofrer a abertura ali da incisão cirúrgica, né? Ela não pode andar imediatamente por causa que há esse risco de abrir ali a incisão cirúrgica caso tenha sido cesariana. Como deve ser então o curativo de uma mulher cesariana? O curativo cirúrgico ou da episiorrafia, né? Se houve ali um corte para enlarguecer o canal da mulher, esse curativo ele precisa ser feito no puerpério, utilizando soluções cristalóides e compressas ali úmidas e também compressas fechadinhas para evitar exatamente essa perda sanguínea, essa hemorragia pós-parto. Observação da micção, então a gente observa os aspectos da urina da puérpera, essa urina, se ela está abundante ou se ela está em pouca quantidade. A gente observa a coloração, porque uma coloração escurecida da urina pode indicar uma possível infecção pós-parto. E a gente observa também o débito urinário dessa mulher. Quantos ml de urina ela vai excretar ali nas 12 primeiras horas após o parto. Orientações com relação à evacuação, dieta da parturiente, ou melhor, da puérpera, que essa dieta ela seja laxativa para auxiliar nesse processo de defecação, não é? Para que ela não venha a sofrer um possível quadro de prisão de ventre, o que iria ali comprometer algumas estruturas também devido ao fato dela não conseguir eliminar de forma eficiente a questão do bolo fecal. Ela poderá ter alguns comprometimentos a nível ginecológico. Então, a gente faz o controle da nutrição, da dietética dessa mulher, orientando uma dieta laxativa, branda e hipossódica, ou seja, com pouco sal. E medidas de alívio para flatulências, porque a puérpera, devido ao estresse que ela sofreu no parto, ela pode ali acumular muitos gases abdominais, intestinais e ter muita flatulência. Então, é recomendável o uso de algum laxante ou de algum medicamento que vai aliviar essa questão das flatulências. Além da rigorosa higiene íntima, a rigorosa higiene íntima é necessária, sobretudo se o parto foi vaginal, porque ela vai ficar secretando lóquios, né? E também vai haver ali a secreção de outras secreções, e com isso vai necessitar de uma rigorosa higiene íntima, até mesmo para prevenir um possível quadro de infecção urinária ali no pós-parto. E, claro, o retorno da atividade sexual, a gente vai recomendar que após 45 ou 60 dias, né? Ou seja, já no puerpério remoto, é que ela vai poder voltar a ter relações sexuais com seu parceiro sexual. Porque aquelas estruturas ali, vaginais e ginecológicas e obstétricas, elas precisam se recompor. Elas precisam se recuperar do estresse que foi o momento do parto com a passagem do bebê. Então, a recomendação é que essa mulher ela só mantenha relações sexuais cerca de 45 dias a 60 dias após o parto. Cuidados com as mamas, principalmente para estimular uma boa sustentação das mamas com o uso de sutiã, e se houver engurgitamento das mamas, fazer compressas frias e a ordenha. A ordenha é o ato de retirar o leite da mama usando aquela bombinha. Quando o bebê ele tem uma deficiência ali na sucção, ou seja, ele não consegue pegar o bico do peito, isso é muito comum, acontece nos primeiros dias. O bebê ele não tem esse reflexo da sucção muito bem maduro, né? Então ele não vai conseguir ali abocanhar as mamas da mulher, o mamilo. E com isso a gente recomenda fazer a ordenha, que é retirar de forma mecânica e manual esse leite, fazer a conservação desse leite e depois oferecer esse leite ao menino numa mamadeira.
Isso é se houver ingurgitação das mamas. Outros cuidados no pós-parto. Não existe alimento proibido na amamentação, porém, a lactente ela precisa ser orientada a comer mais frutas, verduras, carnes, legumes, carnes magras, viu, gente? Porque carne gorda, tipo carne de boi vermelha ou carne de porco, não é muito bom, não é muito legal de ser ingerida pela mulher no puerpério. Nós vimos na disciplina de nutrição, ainda estamos estudando, que esse tipo de alimentos pouco nutritivos e com acréscimo de gorduras, eles são prejudiciais ao processo nutricional. E aqui no puerpério não é diferente. Então, o que é que a gente vai recomendar? Alimentação rica em legumes, grãos, como arroz, feijão, nutrientes como vitaminas, minerais, proteínas. Além do mais, essa mulher ela deve beber bastante líquido, chás, água, sucos ou leite, porque isso vai ajudar na hidratação do corpo e melhorar ali também a produção de leite, devido à mulher estar bem nutrida e também bem hidratada. A lactente não deve consumir álcool, assim como no período da gravidez, não é? Aquela mulher também que está no pós-parto, ela não pode fazer ingestão de álcool, nem de cigarros ou de outras drogas. E nem nem tomar medicamentos sem receita médica, porque a gente vê que a grande parte dos medicamentos eles são excretados pelo leite e, devido a isso, podem provocar algumas alterações, podem atingir o bebê esse bebê ele pode ter uma intoxicação medicamentosa se essa mulher toma medicamentos de forma indiscriminada e sem prescrição. Então a gente orienta tudo isso. Retorno em 7 ou 10 dias para a consulta do puerpério, mas o ideal é que a equipe de atenção básica possa fazer essa primeira visita puerperal ainda na primeira semana, quando a mulher recebe alta da maternidade para casa. A equipe da atenção básica vai lá na casa dela, faz a visita puerperal para dar algumas orientações, como, por exemplo, cuidados com o recém-nascido, cuidados com a amamentação, verificar a incisão cirúrgica se foi uma cesariana, realizar o curativo ou a retirada dos pontos. O enfermeiro e também o técnico de enfermagem, né, que é quem o auxilia, eles devem estar atentos para manifestações de profunda tristeza, sentimentos de incapacidade e recusa de cuidar do bebê e de si mesma. É o que a gente chama um quadro de depressão ou tristeza pós-parto. Que a mulher ela pode ter essa tendência, né, de ela ter um rebaixamento emocional, ela vai desenvolver um quadro depressivo e ela não vai ter capacidade de cuidar dela nem do bebê. Então é por isso é tão importante a primeira visita à puérpera, ainda na primeira semana, para tentar identificar esses sinais de perigo e que possam comprometer a saúde materna e fetal. E também orientar sobre assuntos com relação ao vínculo da mãe, do filho e da família. Procurar envolver o pai nesse processo, procurar envolver os irmãos daquela criança, se houverem irmãos, procurar envolver os avós, enfim, a dinâmica familiar como um todo, para que possam juntos dar o melhor suporte e o melhor cuidado para aquela criança. E, claro, encaminhar precocemente essa paciente e essa criança, quando necessário, para o tratamento adequado, quando a gente identifica alguns sinais iminentes de perigos ali no puerpério, alguns sinais de doenças e de complicações no período puerperal. Bom, gente, por hoje é só. Qualquer dúvida estarei com vocês no grupo e, com fé em Deus, a partir do próximo mês já estaremos dando aula presencial. Fiquem todos com Deus e até a próxima.